Será que Moisés era servo do diabo? Ou será que ele era servo do Elohim Altíssimo, Pai do nosso Salvador? E aí, gente? Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas para a gente refletir? Bom, gente, ó, eu me sinto até constrangida em ter que fazer um vídeo assim, porque para qualquer um que leia as Escrituras com um coração sincero, guiado pelo Espírito do Altíssimo, jamais teria essa dúvida, porque é algo que está claramente apresentado nas Escrituras. Se a palavra é a rocha e guia de uma pessoa, essa dúvida com certeza não faria parte, porque está escrito, né? Quem anda, na verdade, anda pelo que está escrito. O Messias deu a direção, né? Em diversas vezes ele contendendo com o diabo, ele contendendo com os hereges, ele usava a palavra para refutar, né? Está escrito, lembra? Na tentação do deserto? Está escrito, não tentarás o Altíssimo, teu Elohim, nem só de pão viverá o homem, não é, gente? Então, tá, mas ainda assim, vamos pegar aí algumas passagens, né? Tem tanta coisa, o próprio testemunho já evidencia a verdade, né? Mas vamos aí pegar algumas passagens só pra gente, né, deixar isso daí bem claro. Bom, em Mateus 23, a partir do verso 2, o que o Messias da Nova Aliança disse? Vamos ver? Ele disse o seguinte: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Será que o Messias está confirmando Moisés, ou o Messias está dizendo que Moisés era do diabo? O que vocês acham? Será que está difícil de entender? Ou está fácil? Pensa aí. Vamos aprender a pensar sem que os outros fiquem falando como que você tem que pensar, tá? Porque isso faz parte da inteligência, da sabedoria, do discernimento. Cada pessoa que se diz ser guiado pelo Espírito Santo precisa estar desenvolvendo isso daí, gente. Porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito daquele que criou todas as coisas. Todas as pessoas que chegam e já dá uma coisa pronta, ó, é assim, e não faz você pensar, é porque ali já existe um engano. É preciso ensinar a pensar, porque foi isso que a palavra veio fazer. Por que muita gente não entende o que a palavra diz? Porque a palavra vem para te ensinar a pensar por si mesmo e não te dar uma coisa já pronta. E é por isso que o Messias também falou em parábolas, para ensinar a pensar. Só vai entender quem souber pensar, quem tiver o discernimento. Vamos ver outras. Eu estou aqui na pesquisa da nossa versão do Iamais e coloquei a palavra-chave Moisés, para a gente ir vendo aí todas as referências a Moisés. Olha aqui, a mensagem aqui, ó, a passagem do testemunho. Olha só que interessante, gente. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou o Messias, dizendo: Mestre, se quiseres, pode purificar-me. E Yahushua, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Yahushua: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Será que o Messias estava desautorizando a lei? Será que o Messias estava desautorizando Moisés?
Será que com isso daqui ele estava então falando que Moisés era servo do diabo? Mas ao mesmo tempo ele estava falando, faz lá o que o servo do diabo falou. Tá vendo, gente, como essas teorias, essas teorias, elas são tão nocivas quanto essas outras heresias que a gente vê por aí. De reteté, de sapatinho de fogo, é tudo do mesmo. A única diferença entre uma e outra é que uns é para um tipo de pessoa, né? Pessoa ali que gosta mais, tem uma raiz ali mais de fazer, né, com aquelas superstições. A outra, essa outra aqui é de gente que quer parecer ter alguma erudição, mas é tudo do mesmo, gente. São heresias que fogem de toda a inteligência bíblica. O negócio está na cara. Por que as pessoas não conseguem enxergar? Porque fica procurando coisa onde não tem. A superstição vem daí. As pessoas procuram coisa, inventam coisa onde não tem. É impressionante. E aí vem como se fosse, olha, descobri uma coisa. Gente, normalmente quem faz isso é gente mal intencionada. Ou gente que procura discípulo para si. Porque assim, a pessoa é cega. Mas aí ela tem uma ideia mirabolante e fala, olha, vou falar isso daqui para aqueles outros que também são cegos. E fica, gente, olha aqui essa verdade, descobri a verdade, não descobriu coisa nenhuma. Descobriu nada, não sabe nada. Quem enxerga vai olhar, gente, que loucura. Olha só aquele cego guiando aquele outro cego, que loucura. Quem tá enxergando vai ver isso. Mas quem é cego, que não vê, aí vai falar, eita, olha, vai aceitar, vai acreditar nas loucuras que essas pessoas vêm falando. E é tão incrível, gente, porque tá na cara, tá a luz, enxerga, abre o olho, lê aqui, ó, enxerga o que tá na cara. É mostrar o óbvio, por isso que quem enxerga fica assim, fica impressionado como existem pessoas que andam nesses caminhos. É incrível, gente. É a mesma coisa a gente enxergando, aparecer um louco. Gente, olha aqui, tem uma nave espacial, tá aqui. Aí as outras pessoas vendo, é mesmo, eu também vejo. E não tem nada ali. Tá entendendo, gente? É essa loucura. Então, por favor, vamos ver o que tá na luz, porque a verdade está à luz. A luz vê o mundo, mas as pessoas não gostaram da luz. Por quê? Porque elas amavam mais as trevas, porque suas obras eram más. Que obras é essa? Atrair discípulo para si, buscar glória, querer parecer que sabe a verdade, mais que os outros, fora da palavra. E aí por aí vai, gente. Tem tanta inclinação de trevas dentro dos seres humanos, mas a falta de convicção de pecado faz com que elas não enxerguem isso, entendeu? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. O Messias falou, não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou, ou seja, siga a lei aqui que Moisés ensinou que tinha que fazer aqui, ó, na expiação de pecado, para servir de testemunho ao povo, para servir de testemunho do milagre operado, faz ali, cumpre a palavra de Moisés, porque ali a lei estava sendo cumprida da forma como era. Animais estavam sendo sacrificados para expiação de pecado. O Messias não tinha morrido ainda. Por isso que os pais do Messias sacrificaram rolinha, porque eles eram pobres. Entendeu, gente? Mas fizeram o sacrifício conforme a lei ordenava. Com o sacrifício perfeito do cordeiro, aí essa expiação não era mais necessária. Porque aí viria o Espírito Santo para ensinar o povo a caminhar, porque ali, ó, no testemunho da lei, o Criador testificou que as pessoas não obedecem leis. A inclinação do pecado não se sujeita à lei do Criador, mesmo que eles tenham a lei. Dá para entender isso, gente? Eu sei que essa parte da lei é mais complicado para quem não entendeu a fé da forma correta. Mas uma vez entendendo o motivo, a razão, a circunstância, o propósito, fica mais fácil de ir compreendendo com o tempo. Mas tem que estar na perspectiva correta. Negócio de ficar
Pega um pouco dali da elite que odeia o judeu, com outro pouco dali porque o judeu cabalista, o satanás. Se ficar fazendo especulações a respeito dessas coisas do mundo, não vai ter conclusões corretas. Por quê, gente? Porque o ser humano, ele se perde, tanto o israelita quanto qualquer pessoa. Por quê? Por que eu sei disso? Porque a palavra testificou disso. A palavra testificou. No tempo das escrituras, existia 2 tipos de povos. Aqueles povos que não tinham a lei do Criador e a revelação, e aquele que tinha, que eram os israelitas, e a gente coloca como judeu por conta da tribo de Judá, né? Como separaram as duas, as 10 tribos foi para um lado, as 2 foi para o outro, aí ficou, entrou aí na convenção de dizer judeu como povo eleito, né? Por causa da tribo de Davi e tal. Gente, tem bastante coisa envolvida. Não é fácil não é difícil de entender, mas é preciso, né, partir aí da raiz correta e aí vocês vão entender tudo isso aí de forma mais fácil, tá? Mas enfim, em resumo, é isso, né? A gente aí fala judeu, né, por conta aí do que no final, né, os judeus, eles representam melhor esse povo separado. Mas enfim, antes tinha os israelitas e o povo do mundo. Os israelitas tinham a lei revelada, o povo do mundo não. E aí o que o testemunho antigo fala? Que mesmo os israelitas, tendo a lei revelada, eles não se sujeitavam à lei. Pronto. Basicamente o testemunho antigo é esse. Se o testemunho antigo é esse, gente, independente se a pessoa se diz crente, independente se a pessoa se diz israelita, independente se a pessoa se diz judeu, independente de qualquer coisa, o que a gente aprende? As pessoas são inclinadas ao pecado, entendeu? Elas vão fazer coisas ruins. Os profetas testificaram disso. Os profetas eram enviados para o mundo que não tem lei? Não. Eles eram enviados para quem? Para o povo que se dizia do Criador. E os profetas tava falando que eles estavam certinho, que eles eram santos, ou que eram tudo pecador e fazia tudo pior até às vezes do que o povo do mundo? O que os profetas falavam? Que eles eram pior, né? E o que eles faziam com os profetas? Eles falavam, olha, vocês são do Criador, a gente acredita em você, vamos proteger vocês. Eles falavam isso? Ou falavam, você está mentindo, vamos matar vocês. E matava os profetas. O que os israelitas faziam, gente? Vocês acham que mudou alguma coisa? Para quem não crê, para quem não nasceu de novo no Espírito? Será que continua a mesma coisa? Tá entendendo, gente? Essa é a perspectiva correta que a gente tem que ter da fé. Por isso que vai ter judeu ruim, vai ter judeu bom, vai ter povo ruim, vai ter povo, né, que anda em alguma justiça do mundo. Por isso que os romanos lá no testemunho do Messias, eles praticaram mais justiça do que o povo que se dizia do Criador, e assim vai. Essa é a natureza humana, gente. Temos que aprender natureza humana da forma que a Bíblia ensina, não do que a gente acha, não do que os outros falam, porque sempre vai ter um se sentindo injustiçado por alguma coisa. Ah, eu me senti injustiçado aqui, o outro que é mal. E aí? Como é que vai fazer o julgamento? Aí, de repente, o amigo desse outro que sofreu injustiça, que está defendendo ele, vai lá e faz uma coisa pior. E aí? Tem que ir pelo grupo? Tem que ir por quê? Como é que você vai julgar isso daí? Porque o mundo é assim, gente. Independente das raças, independente dos grupos, independente de qualquer coisa, as pessoas são inclinadas ao mal. Essa é a realidade. A gente precisa aprender a julgar levando isso em consideração. Aí a gente já vai começando a andar na direção da luz aí. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos pro próximo. O que mais que tem? Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, gente, foi ali, ó. Foi uma préviazinha. Foi uma préviazinha da o quê?
da ressurreição. Porque aqui, olha só que interessante, eu já fiz até vídeo sobre isso. Esquece que aqui tem uma separação de capítulo, tá bom? E veja o verso 28 do 16. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram de que maneira alguma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Aqui, gente, muita gente usa aqui para falar, tá vendo? Olha, isso daqui já se cumpriu por causa desse verso e tal, certo? Só que aqui é o seguinte, a palavra tem muito disso. Na sequência dessa afirmação do Messias, acontece o Monte da Transfiguração, onde os discípulos, o qual o Messias estava falando ali no verso 28, viram o Messias transfigurado junto com Moisés e Elias, ou seja, uma prévia do reino. Confirmando a fala dele no verso 28, tá certo? E quem estava lá junto com o Messias transfigurado? Moisés e Elias. Moisés é servo do diabo? O que o servo do diabo estava fazendo lá no Monte da Transfiguração junto com o Filho do Altíssimo? Vai pensando aí, pensa. Não vou dar uma afirmação pronta. Eu só faço isso aí de vez em quando para ficar repetindo, para ver se entra na mente. Mas nessas coisas vocês têm que aprender a pensar, gente. Para enxergar o óbvio e não ficar inventando coisa na mente. O povo é muito criativo, fica falando, não, ele falou aqui, ó, mas não é isso. Ele quis dizer isso, mas não era isso mesmo. E fica inventando. As conclusões que tira não é de acordo com a palavra. É de acordo com a própria cabeça, que já está toda contaminada, cheia de bagagem aí, de pecado, de erro, de sofrimento, de trauma, de injustiça, e aí vai. Gente, o que mais tem hoje são pessoas tendo o justo por injusto e o injusto por justo. Não sabe mais o que é justo, o que não é justo. Ai, não pode matar bandido. Ai, não pode matar, não sei o que. Ai, não sei quem que é o coitadinho que matou lá e tal. Ele que é a vítima. Hoje em dia tá assim, gente, confusão total. As pessoas não sabem mais o que é o que é certo, o que é errado, não sabe. Não é assim que tá a vida? E é normal dar assim, porque cada um vai querer defender a si mesmo. Cada pessoa, se passar por um sofrimento, ela mesma vai se sentir o injustiçado. Todo mundo sofre, não sofre? Menos os psicopatas, né? Mas todo mundo sofre, não sofre? Então, esse sofrimento aí, ó, a pessoa, independente da atitude dela, ela vai achar que ela é a vítima. Porque onde doeu, ai pronto, se doeu é porque eu sou a vítima. Mesmo que ela tenha feito errado, mesmo que ela esteja colhendo juízo para atitude, mesmo que... Entendeu, gente? Como que funciona? E como que a gente sabe o que é certo, errado, justo ou injusto? Pela palavra. Pela palavra a gente vai ler assim, ó. Quem faz isso é errado. E a gente vai falar, eita, eu fiz isso. Então, se eu estou sofrendo, é consequência do que eu fiz. Aí reconhece convicção de pecado, se arrepende e muda. Simples, não é? Mas não, hoje em dia as pessoas não querem pensar que tá errado. Tudo é culpa de alguma coisa. Hoje é assim. Então, pensar com justiça. E também tem o oposto, gente. O mundo é terrível, né? E qual que é o oposto? Tem gente que se culpa de tudo. Ai, fui eu e se culpa e não sei o quê. Tem gente que faz isso... já avisando ali, né, já manipulando. Tem outras que faz isso porque é um sentimento ali como é que eu posso dizer? Como é que é? Um sentimento de se culpar por tudo, isso também é errado. Entendeu? Então, assim, precisa estar na justiça, gente. Se a gente anda na palavra, que é o que vai nos ensinar a justiça, a gente não vai se desculpar por qualquer coisa, se humilhando e ajudando o mal a crescer, porque quando você se desculpa por algo bom que você faz, você está ajudando o mal a prosperar. O mal vai falar, olha, eu fiz o mal e a pessoa que pede desculpa, eu vou continuar fazendo. Tá vendo? Já está ajudando a injustiça. Então tem que parar de pedir desculpa por fazer o que é correto. Porque até nisso o mal prospera. Tá vendo como tem que andar na justiça? Quando a gente anda na justiça,
pede desculpa quando você estiver errado, mas também não se desculpe quando você estiver certo. Aí a coisa vai. Aí o trem prospera. Aí você vai ficando forte. Porque se tiver desordenado em qualquer dessas áreas aí, o mal está prosperando. Tá certo, gente? Olha como a justiça do Criador é perfeita. A gente que precisa aprender. Então tá aqui. Moisés era filho do diabo? Ou era servo do diabo, gente? Tava aqui junto com o Messias. Era. Pensa aí. Vamos lá pro próximo. Aqui, Moisés confirmando, ou o Messias confirmando Moisés, defendendo Moisés, justificando Moisés. Em que hora? Aqui. Não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que o Altíssimo ajuntou, não separe o homem. E aí as pessoas replicaram, por que então Moisés mandou carta de divórcio? Aí devia ter um povo lá junto com eles. É mesmo, tá vendo? Moisés mandou carta de divórcio, Moisés estava desobedecendo o Criador, Moisés é servo do diabo. Devia ter, né? Alguns ali pensando isso. Porque o povo tá questionando aqui. Aí o que o Messias vai falar? É mesmo, Moisés era servo do diabo. Ele mandou fazer aí coisa que não era para fazer. Foi isso que o Messias falou? Vamos ver? Messias respondeu-lhes, por causa da dureza do vosso coração. Do coração de Moisés? Não, do vosso, do de vocês. É que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que é? Por causa da dureza, por causa da maldade do coração de vocês, é que Moisés falou, ok, pode repudiar. Pode ter vários motivos para isso. Mas lembre-se, a raiz do discernimento aí, quando vocês forem meditar, é porque o coração da pessoa era duro e mau. E aí você vai refletir. Não era o de Moisés, não. Era o da pessoa. Aí você vai refletir. O que é que esse povo tinha o coração duro? Que Moisés falou que podia divorciar. O que é? Será que eles queriam matar a mulher? Tipo assim, ai, só posso me livrar dela se eu matar. Ai, só posso me separar dela se... Entendeu? Você vai começar a raciocinar com base na dureza do coração da pessoa e não de Moisés. Tá certo, gente? O Messias justificou Moisés aqui. Vamos pro outro. Esse daqui, né, que eu, ó. Na cadeia de Moisés se assentam os escribas e fariseus. O que isso quer dizer? Moisés deu a lei. Quem depois ficou lá representando a lei, sendo lá o mensageiro da lei, no tempo do Messias, os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disser. O que eles estavam dizendo? De acordo com a lei de Moisés. A palavra, ele estava lendo lá. Mas o que era o errado? Porém, não imiteis as vossas obras, porque dizem não fazem. Eles liam a palavra lá, falava da lei, mas eles faziam tudo contrário. O mesmo acontece hoje na fé. A pessoa está lendo a Bíblia aqui, igual está aqui, gente. A pessoa está lendo a Bíblia, a pessoa está vendo o que o Messias falou, está lendo, vai na igreja ler. Ok, a palavra é verdade. Mas eles fazem tudo contrário. A pessoa lê aqui a Bíblia, está falando que Moisés é servo do diabo, está falando que a lei é má, está falando um monte de coisa, mas está lá com a Bíblia em casa. Isso é hipocrisia, gente. Se você acha que a Bíblia é má, que Moisés é servo do diabo, que a lei é má, o que você está fazendo com a Bíblia dentro da tua casa? Tá entendendo, gente? Isso é incoerência total. Nossa, eu tô com uma coisa do diabo na minha casa, mas tô aqui lendo a Bíblia, eu falo bem da Bíblia. Mas na hora de explicar teologia, eu falo que Moisés era servo do diabo. Faz sentido isso, gente? Isso daí é conforme a inteligência ou conforme a loucura? Pensa aí. A palavra ensina a pensar. Não consegue pensar, vai acreditar em qualquer pessoa que chegue afirmando coisas, loucuras. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Que mais, gente? Vamos outro.
Aqui também, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser teu pai e sua mãe será punido, tá vendo? Tá na lei. Moisés, o Messias confirmando, por quê? Porque Moisés falou o correto, vamos abrir. Moisés falou o correto. Vós, porém, o que eles dizem? Se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta para Iarro, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. Olha só, o Messias confirmando que Moisés tinha dito o correto. Os falsos religiosos é que estavam torcendo a palavra para falar em oposição ao princípio da Torá. O que é o resumo disso daqui? Moisés falou, segundo a lei, honra teu pai e tua mãe. Esse é o princípio. Só que vocês estão fazendo aí, ó, para fazer a vontade própria de vocês distorcem e falam assim, olha, se eu disser pro meu pai e para minha mãe que isso daqui é do Senhor, que isso daqui é oferta ao Criador, eu não preciso ajudar vocês. Olha, desonrando pai e mãe. É isso, gente. Os crentes estão fazendo isso. Torce a palavra para desonrar a palavra. Basicamente é isso. E as pessoas fazem isso na cara dura e ninguém enxerga. Esse povo que fala mal da Torá, fala mal de Moisés, fala mal dos princípios bíblicos, fala mal de Salomão, tudo isso está desonrando o testemunho do Criador. Está fazendo a mesma coisa que os fariseus. Que usando da palavra, desonra a palavra em benefício próprio. O que mais? Vamos lá. Aqui, essa aqui é a mesma coisa que o outro, né? Do casamento. Vamos ver mais aqui. Aqui, essa é ótima em João. Olha isso. O Messias dizendo, eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aqui, gente, isso daqui é ótimo, porque isso daqui derruba cada heresia. Isso daqui derruba a heresia gnóstica de Marcião, mesmo que veio trazendo a informação de que o Deus do Antigo Testamento era o diabo. Vocês sabiam disso? Marcião, gnosticismo. O cristianismo romano comeu muito desse prato aí, porque eles ficaram com raiva dos judeus, e aí começou a perseguição dos judeus. Gente, é sempre assim. Nada muda, porque a inclinação do ser humano é sempre a mesma, independente dos guardiões da palavra, como eu falei para vocês no início. As pessoas têm inclinação ao mal, mesmo que lê a palavra lá, olha, a gente é servo do Altíssimo, mas a inclinação é para o mal. Isso daqui resume tudo. Olha como a palavra é maravilhosa, gente. Um versinho já joga luz em um monte de heresia. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros? Quem é que gosta de glória um dos outros? Ai, fulano é isso, fulano sabe a verdade, fulano é um homem de Deus, fulano isso, ai, eu adoro, eu vou fazer mesmo isso. Gente, o que mais tem é isso nessa terra aí. Pessoas querem a glória. Olha, tá vendo? Eu sou o representante de Deus. Olha, eu tenho a revelação. Olha, Deus falou comigo. Deus conversa comigo. Me disse a revelação. Me disse ali. Me disse para ir aqui, acolá. É sempre assim, gente. Nem os profetas se comportavam dessa forma. Ao contrário, né? A gente tem testemunho do profeta. Quando eu quis me calar, para não falar, porque quando o profeta fala, gente, isso aí também é importante a gente saber. O profeta verdadeiro, do testemunho. Quando eles falavam, era para ser odiado, não era para ser amado. Aí muitos deles ficavam, né, tipo, ai, não posso falar isso, mas aí o próprio Espírito Santo deles vai falar assim, mesmo que você seja açoitado, mesmo que você seja preso, mesmo que você seja morto, vai falar. Porque era como se um fogo tivesse dentro do profeta. Como diz o testemunho.
Tudo está no testemunho, gente. Só basta ler, entender, discernir, observar nos outros quem está fazendo diferente ou não. E aí vocês vão caminhar direito, gente. Enxergando as coisas. A palavra é a luz, não o que a gente acha que é. Então, o que mais que o Messias fala? Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Altíssimo, do Elohim único, do Deus único? Aí, velho, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, em quem vocês confiam. Vocês conseguem entender ler isso daqui e entender? Porque quem lê isso daqui e não entende é analfabeto funcional. Sabe ler, mas não sabe entender. É igual a parábola do Messias. Lê, ouve, mas não entende, não compreende. E por isso não consegue chegar ao entendimento da verdade. Então, quando vocês lerem isso daqui, será que é um analfabetismo funcional de português mesmo? Que ainda tem isso? Ou será que, além do analfabetismo funcional, ainda é uma cegueira espiritual, que não consegue compreender, porque não entende o testemunho, não entende o que a palavra significa, não entende o que o Messias veio fazer, não entende para que a lei veio, não entende nada disso. Aí não vai entender as palavras do Messias. Vamos ler de novo? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Acusar quem? Acusar os fariseus, que estavam buscando glória uns dos outros, que não estavam aceitando o Messias trazendo a luz da verdade. Gente, não aceitar o Messias não é só característica de judeu cabalista, não. O crente, o cristão, que se diz cristão, que acredita só na nova aliança e fala que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, também não crê no verdadeiro Messias, crê num falso. Por quê? Porque se o Deus do Antigo Testamento não é pai do Messias, que Messias é esse? Quem é esse pai desse Messias aí? Quem é? Qual é a história dele? De onde que ele veio? Ah, ele veio de Deus. Qual Deus? Ah, é um Deus desconhecido. Não é o do Antigo Testamento? Não, é um desconhecido. Tá, e aí? Que Messias é esse que a gente não conhece de onde ele veio? Parem para pensar, gente. Então, quem vos acusa é Moisés. Por que Moisés ia acusar os fariseus? Porque os fariseus confiavam na Torá. Quem deu a Torá, quem deu a revelação da Torá? Moisés. Então é Moisés que ia acusar. Por quê? Porque Moisés ia falar, vocês falam aí que vocês creem aí na lei, mas vocês estão entendendo tudo errado. Vocês não estão entendendo nada que eu fiz. Moisés ia acusá-los diante do Pai. E ainda fala, não penseis, porque se de fato vocês crescem em Moisés, vocês realmente crescem em Moisés, vocês realmente crescem na revelação da palavra, se vocês realmente crescem nos princípios bíblicos, se vocês realmente crescem nas virtudes, na justiça da qual trata a antiga aliança, o Antigo Testamento, vocês creriam no Messias verdadeiro. Olha aí, o próprio Messias confirmando o testemunho da Torá, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Porquanto ele quem? Moisés escreveu a meu respeito. E aonde? Quer dizer, antes de passar para esse lugar, gente, vamos ver o outro aqui, ó. Continuando aqui, ó. Se, porém, não credes nos seus escritos, que escritos? Torá,
Antiga Aliança, tudo aquilo que Moisés escreveu. Se vocês não creem no que Moisés escreveu, como vocês crerão nas minhas palavras? Acabou, gente. Olha aqui, o próprio Messias verdadeiro confirmando as palavras de Moisés. Aonde que esse pessoal tira essas loucuras, essas doutrinas, essas teologias toda corrompida, doida, que não tem base bíblica, teológica nenhuma? É como eu digo para vocês, as pessoas pegam coisas do mundo que veio de cabeças do mundo aí aleatório. Ai, lê um monte de texto lá de pessoas aleatórias, seres humanos, pecadores. E aí, eu acredito aqui no que ele fala. Aí mistura isso com Bíblia e vai. Gente, o satanismo faz isso. Quantas vezes eu já vi lá página de satanismo falando, olha, quando João falou que não nascer da água, do não sei o que, é isso que significa, e dando a sua própria interpretação para o escrito de João. Todo mundo faz isso, gente. Todas as religiões fazem isso. Por que seria diferente aí com esse povo? Olha, é a mesma inclinação. Só tem um caminho correto. É a firmeza na rocha da palavra. Olha, e até isso a palavra fala. Casa na areia e casa na rocha. Quem está casa na rocha? Aquele que estiver na palavra e praticando. O resto é casa na areia. A palavra confirma a própria palavra e quando a gente entende certo, a gente pratica e estamos na palavra, não tem como fugir dela. Incrível! Esse é o milagre, gente, das escrituras. Essa é a vida que a palavra jorra em nós, assim, ó. Não é só lendo o livrinho, tá ali aqui um pouquinho, aí leio ali do outro, né, da pessoa lá que escreveu sobre a Bíblia, aí vejo lá o pessoal odiando sionista, odiando os judeus, e aí faz aquela maçaroca toda, como se, né, o mal do mundo fosse os judeus e tal, e vai. E isso também tem implicância na palavra, né, gente, porque a gente sabe que tanto para o mal ou quanto para o bem, os judeus é aí, ó, é o que move o mundo, não é? Não é isso? Pois é, tanto para o bem quanto para o mal. Todo mundo está girando em torno de judeu. Olha que coisa mais incrível. E isso confirma as escrituras. Então, gente, é isso, tá vendo? O próprio Messias aqui, gente, já acabou, já refutou tudo e qualquer outra coisa que fala que o pai do Messias é um Deus desconhecido aí, que fala que o pai do Messias não é o Deus da antiga aliança, e não adianta torcer a palavra aí para, né? Porque tem gente que vai pegar uns versos aí para torcer, para dizer, tá vendo aqui o diabo, vai usar, vai interpretar do jeito que quer, tá? Mas cuidado com esse povo. O povo nem vive de Bíblia, nem vive na sabedoria, não fala da sabedoria, não exalta a sabedoria, e aí quer vir com essas teorias loucas, só mais do mesmo. Tá? Aprenda a reconhecer a árvore pelos frutos. Tá vendo se a pessoa tá pregando contra o pecado, tá falando contra o pecado, tá falando a respeito do sacrifício expiatório, tá falando da mensagem real da vida eterna do evangelho. Se não tiver, gente, esquece. A pessoa não sabe nem o básico na vida dela, vai entender as coisas mais difíceis. Então, vocês viram, vamos finalizar aqui, vou ler de novo, ó. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, dizer que vale para todo mundo, gente, vale lá para os cabalistas, vale para os cristãos aí que não acreditam na antiga aliança, e aí vai, tá? Se vocês de fato, verdadeiramente, acreditassem em Moisés, vocês também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, vocês não creem na Torá e Moisés, vocês não creem nos escritos de Moisés, como vocês crerão nas palavras do Messias verdadeiro? Pronto, gente. Quem não crê em Moisés não acredita no Messias verdadeiro. Pronto. Fim, acabou e pronto. É o próprio Salvador que está dizendo isso. Ok? Bom, tem mais, tá? Tem bem mais coisa. Tem o Cântico de Moisés. Tem aqui também, vamos finalizar com esse. Tem muitos, tá, gente? Quem quiser aí se aprofundar nesses estudos aí, pega aqui, escreve Moisés, escreve lei e vai estudar,
tá? Vamos aprender a pensar. Aprender a pensar é indício de que está sendo aperfeiçoado no caminho da verdade. Quem não sabe pensar de acordo com a Bíblia, já é evidência de que é sabedoria aos próprios olhos. Então, aqui, ó, Apocalipse, gente, para finalizar aqui, vamos finalizar com Apocalipse e também com o escrito de Moisés. Tá aqui, ó. Vi um mar de vidro, aqui é a visão. Visão profética, normalmente é simbólica, igual parábolas, igual sonhos, tá bom? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, vencedores, ou é perdedores? Vencedor, quem venceu a besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam em pé do mar de vidro, tendo harpas de arro, que os vencedores estavam fazendo? Estavam entoando o cântico de Moisés, servo de Yahweh. Moisés é servo do diabo, gente? Ou será que as pessoas estão perdidas, inventando teorias para afastar da verdadeira fé? E o cântico do cordeiro. Ó, Moisés junto com o cântico do cordeiro aqui, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Yahweh Elohim Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Yahweh? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui é a justiça do Altíssimo, aquela que a gente espera com toda a força, é onde o mal vai ser punido e onde os bons serão honrados. Essa é a justiça. E para que essa justiça seja manifesta, o que vai acontecer? Vai ter punição por os maus. Será que as pessoas vão estar do lado dos injustos ou do lado de quem busca a justiça? Será que os injustos vão sentir, ai, eu estou sendo injustiçado, esse Deus é mau porque eu fiz tudo, eu li a Bíblia lá, eu falei para todo mundo lá que o Deus da antiga aliança era o demônio, e por que estou sendo punido, esse Deus que é o mau? É assim, gente. Será que o Criador é injusto ou é justo em punir os maus e os injustos? E aqui, gente, todo esse verso aqui, ó, alinhadinho com a glória do Altíssimo que está no Antigo Testamento. Mesmas palavras, mesma glória. Alinhadinho. O que Moisés falou a respeito do Messias? Ele falou várias coisas, né? Apontou a antiga aliança toda, aponta para o Messias, mas especificamente, qual é a parte? Vamos ver? Enviará um profeta semelhante a mim. A ele escutai. Aqui Moisés falou especificamente a respeito do Messias. Vamos ver? Peraí. Não tô achando com essas palavras. Aqui. Em Deuteronômio 18:15, que Moisés fala? Yahweh, teu Elohim, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O que Moisés está falando aqui? Ó, isso daqui ele já está apontando lá para o Messias. Por que ele diz semelhante? Porque falará da revelação do Altíssimo ao povo. Por isso semelhante. Então Moisés está falando, a ele vocês devem ouvir. Aqueles que confiavam em Moisés estavam ouvindo, souberam reconhecer aquele profeta enviado para eles naquele tempo? Não souberam. Aqui Moisés falou especificamente. Tá certo, gente? Bom, vocês viram aqui, né? Tem bastante coisa.
Pesquisa por lei também, ó, na nova aliança vai ter um monte de coisa falando da lei. A lei é boa, santa, pura. Vamos finalizar com as palavras de Paulo? Porque até Paulo o povo tá botando como demônio. É impressionante, gente, tá vendo? Tem várias formas de desonrar o testemunho bíblico e as palavras do Altíssimo. Tem várias formas. E as formas como estão fazendo hoje em dia é pior até do que o diabo faz, porque o diabo, ele fala abertamente. Agora, os hereges, não. Os hereges, sob o pretexto de ensinar a palavra, eles infiltram heresias destruidoras. Ai, Paulo era servo do diabo, Paulo estava endemoniado. Ai, o Moisés era servo do diabo. Olha só que bando de heresias destruidoras, blasfemas. Sobre o pretexto de estar pregando a palavra do Altíssimo, gente. Olha como é terrível isso. É incrível, pessoal. Vamos lá ver aqui. Vamos finalizar com essa passagem. Vou pegar aqui a tradução. Aqui. A Torá, a lei, a instrução é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A Torá é boa. E o que é ruim, então? O ser humano, o pecado que está no ser humano. Acaso o bom se tornou em morte? Por acaso a Torá se tornou em morte? Por acaso as leis se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado... Olha aí, gente. Quem rejeita pecado, quem ensina coisas que leva, que desconsidera pecado, já está na mentalidade, na perspectiva do erro. E normalmente, gente, pode ver, todo mundo que vem ensinando teologia herética e essas coisas aí inacreditáveis, aí, essas heresias inacreditáveis, são sempre os mesmos que desprezam o pecado. Minimiza o pecado, fala que a culpa é de outras coisas e desconsidera a questão do pecado. Uma coisa sempre está atrelada à outra. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, ou seja, por meio da lei, por meio da Torá, que é bom, o que ele faz? Causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Em resumo, o que está dizendo aqui? Em resumo, estou eu aqui vivendo minha vida no pecado normal. Só que a lei vai dizer, o que você faz é mal. Aí pronto, aí já ativou aqui. Como assim o que eu faço é mal? Não, você que é mal. Pronto, não é isso? Não é isso que normalmente acontece, gente? Em resumo, a pessoa está vivendo ali. Se alguém fala isso é mal, pronto, acabou. A pessoa que avisou do mal é que se torna o mal. A lei que falou do mal é que as pessoas têm por mal. Não é assim? Não é por isso que as pessoas estão falando que o Deus da antiga aliança é o diabo? Não é por isso que as pessoas falam que a lei é ruim? Que a lei não vale mais, porque tudo que a lei ensinou era ruim? Não é assim que as pessoas se comportam quando elas vivem no pecado e a gente fala, você está em pecado. Não foi assim que o rei Herodes se comportou? Quando João Batista chegou e falou assim, você está em adultério. Ele não ficou, ele não odiou? Não foi assim que os israelitas se comportaram quando os profetas falaram, vocês estão piores do que as nações que não têm lei. Será que eles aceitaram a luz ou tiveram os profetas por mal? É a mesma coisa, gente. Porque sabemos que a Torá é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu não aceito que fale que o que eu faço é pecado. Eu não aceito você dizendo que o que eu tô fazendo é errado. Você é o mal, você é que odeia por falar que eu tô errado. Não é assim, gente, que o mundo tá? Em todas as esferas.
Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha aqui, ó, a convicção e o discernimento. A pessoa faz isso, nem ela sabe por que ela está fazendo. Ela acha que o que ela está fazendo é bom. Ela nem entende que o que ela está fazendo é errado. Reagindo de forma maligna a algo que é bom, que vai fazer bom para ela. É igual hoje, gente, a gente falou, essas picadas aí, ó, vai fazer mal para vocês, as pessoas não querem saber. Mentira, desinformação, as pessoas não querem a luz. Sabe por quê, gente? Porque a partir do momento, vou usar esse exemplo da picada, a partir do momento que as pessoas reconhecem que elas não deram ouvido aos alertas, a responsabilidade recai sobre elas. Eu fui ignorante, eu fui insensato, eu fui responsável pela situação aqui, ó, se a pessoa tiver, né, ali nas consequências disso, a responsabilidade vai cair sobre ela. Será que as pessoas querem essa responsabilidade ou é mais fácil culpar o outro, falar que o outro que tá errado? Para pensar nisso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. Aqui já é o discernimento, tá? É a luta, a pessoa que já discerniu que ela, né, ela tá errada, mas ela ainda tá na luta contra o pecado dentro de si. Então ela consente que a Torá é boa. Neste caso, quem faz isso já não é a própria pessoa, mas o pecado que habita na pessoa. Entendeu, gente? Entendeu? Esse é o discernimento. Essa é a convicção de pecado que a pessoa precisa ter. Olha, as besteiras que eu tô falando, que o Deus da antiga aliança é o diabo, olha as besteiras. A pessoa tem convicção disso? Não tem. Não enxerga. Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas tem várias condutas, comportamentos, pensamentos que muitas vezes a gente pode fazer e nem temos consciência de que estamos errados. Então, assim, a nossa oração deve ser que o Criador nos mostre, que a gente sempre esteja aí buscando refletir. Será que o que eu estou fazendo está com base na justiça? Pra gente agir conscientemente, porque aí, gente, uma vez que a gente tem consciência das nossas próprias atitudes, a gente vai saber quando nós estivermos buscando sermos pacientes. Porque muitas vezes a gente vai saber que a gente está sofrendo uma injustiça, mas a gente vai lembrar da palavra, pedir ao Criador para nos fortalecer, para que a gente possa agir em paciência e mansidão diante de uma situação de injustiça. Ou também ser paciente, ter mansidão diante de uma luta nossa contra o nosso próprio pecado. A gente vai estar vivendo consciente e as nossas atitudes, elas vão estar sendo... a gente vai estar agindo, né, de forma consciente em todas as nossas ações. Esse deve ser, né, o nosso exercício de justiça aqui na Terra. Tá buscando entender, será que eu tô fazendo isso injustamente? Será que essa minha dor, ela é legítima? Ou será que eu quero defender a mim mesmo? Será que eu tô reclamando disso porque sou eu que quero que o outro faça a minha vontade? Ou será que isso está alinhado com o que é justo e correto? Começar a se perguntar e analisar as próprias atitudes. Gente, isso é libertador e confortante, porque a partir do momento que eu entendo o que se passa dentro de mim, eu vou saber quando eu tiver, como eu falei, né? Eu vou ter a consciência quando eu estiver tendo misericórdia. E não sendo bom porque eu quero glória, não sendo bom porque eu quero mostrar para os outros que eu estou sendo bonzinho. Não, mas que eu entenda
que eu vou estar praticando ali, vou estar sendo bom, vou estar sendo tolerante com algo que eu considero errado, mas é por conta da palavra e não para meu benefício. E assim vai, gente. A gente vai tendo consciência do nosso próprio caminhar aqui nessa vida. Isso é agir com sabedoria, com inteligência, com discernimento e não só reagindo às coisas da vida. Alguém falou uma coisa que eu não gosto, aí reajo do meu jeito, aí, entendeu? Quando a gente só reage, gente, isso traz consequências. De todas as formas, emocionais, reais e vai. Então, que a gente tenha consciência, plena consciência das nossas atitudes, de modo que a gente possa também agir, né, com discernimento, com entendimento. Tá certo? Bom, deu para entender aí, gente? É assim que a gente tem que entender a palavra. Bom, é isso. Vamos então finalizar aqui, né? Fica aí esse estudozinho para que vocês aprendam a pensar, gente. Aprendam a pensar. Leia as escrituras, medite dia e noite. Deseja a palavra mais do que ganhar na Mega Sena. Aí vocês vão entender. Aí vocês vão conseguir ver, enxergar uma luz, uma direção aí, para discernir, para interpretar a palavra de forma legítima, baseado na realidade, baseado na inteligência, na sabedoria, e não em especulações, e não em achismos, porque até nisso as pessoas estão invertendo todos os valores, gente, chamando o testemunho bíblico de fábula, chamando o testemunho de Moisés com a serpente de fábula mais apócrifo e 10 céus, e cada céu tem em um céu tem os néfilins torturando não sei quem, no outro céu tem... Isso daí não é fábula, né? Isso é verdade. As pessoas estão invertendo tudo, gente. Então vamos prestar atenção. Inteligência, sabedoria, discernimento. Todo o tempo a palavra diz isso. Todo o tempo a palavra manda buscar isso. Então é porque a gente tem que seguir essa direção, não é? Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço. Meditem nas escrituras e que o Altíssimo guie vocês aí nessa missão. Quem tiver com falta de sabedoria, peça, mas não duvidando. Quem duvida é porque não crê na palavra realmente. Peça e o Criador dará, porque é isso que ele espera de nós. Tá bom, gente? Grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima, se Yahweh Todo-Poderoso quiser.